Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Quarta-feira também é dia de Português Suave, aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva. Olá, Marco Neves. Olá, tudo bem? Como é que estás? Tudo bem. Quase em outubro já. Isto passa tão rápido. Exato. Em que dia é que estamos? Nem sei. Dia 24 de setembro. 24 de setembro. Já estamos mesmo a chegar ao outubro. Os filhos já estão na escola. Já estamos, o trânsito já voltou, começou tudo. Trânsito, aqui em Lisboa, não é? Que está tudo... Essa é a parte má. Mas pronto, cá estamos, felizes e contentes. E com dúvidas neste episódio de quarta-feira. Vamos começar já, para não perdermos tempo? Vamos a isso. Vamos à primeira dúvida. Exato, que nos chegou através do 910024185, é o WhatsApp da Rádio Observador. Vamos ouvir a dúvida do José Carlos Cardoso. Bom dia. Gostava de deixar uma questão ao Português Suave. Conseguem-me explicar porque é que a Rainha Elizabeth II, falecida, em Portugal é chamada por todos como Isabel II, sendo que nós temos em Portugal tradução para nome Elizabeth, que é Elizabeth, e Isabel, que é Isabel. Obrigado. Marco, isto é uma dúvida que surge muitas vezes, não é? Esta dúvida aparece muitas vezes e aqui vou passar a explicar o que é que se passou. Nós, ao contrário, nós temos muitas vezes os nomes não se traduzem, mas os nomes sempre se traduziram, não se traduzem nos últimos tempos. A moda de não traduzir aparece no século XX e nós, para dizer a verdade, a grande maioria das pessoas que viveram ao longo do tempo não precisavam de traduzir o nome. Quer dizer, se eu vivo numa terra em Portugal, nunca saio do país, claro que o meu nome não se traduz por natureza, mas quando temos personagens históricas, reis, rainhas, papas, escritores famosos, o que acontecia era traduziam-se. Nós temos o Martinho Lutero, temos o nome dos papas que ainda hoje nós traduzimos, e os nomes dos reis também era assim. Nós falamos de Henrique VIII, nós não falamos de Henry VIII. E por aí fora. E os ingleses também fazem o mesmo com os nossos reis. Ora, Isabel I, a rainha muito anterior à última Isabel, tinha um nome em português que era Isabel, porque era um nome, ou seja, o nome bíblico era Elizabeth em inglês, por exemplo, Isabel em português. O nome Isabel tinha vindo do provençal para o português, que era Elisabel, depois chegou à Península Ibérica e caiu aquele primeiro L, ficou Isabel. Elizabeth teve outro percurso, mas são o mesmo nome, só que com histórias diferentes, em línguas diferentes. E por isso, a primeira rainha Isabel do Reino Unido era Isabel I. E mais uma vez, nessa época, os próprios nomes mudavam muito. Se fosse preciso, nós chamávamos coisas diferentes, mas o que era mais habitual era chamar Isabel I àquela rainha, e ninguém se teria lembrado de chamar Elizabeth, porque o nome Elizabeth nessa altura não era um nome pelo menos comum. Não estou a dizer que não tivesse aparecido em algum, mas nenhum português chamaria Elizabeth a ninguém. O nome Elizabeth apareceu mais tarde e depois tornou-se muito comum, não apareceu aí, mas tornou-se muito comum, precisamente por causa da Elizabeth II, Isabel II, no século XX. Portanto, seria um pouco estranho que ela tivesse sido traduzida como Elizabeth, porque a Elizabeth só se tornou um nome muito conhecido depois dela aparecer. Portanto, quando a rainha Isabel II sobe ao trono, nos anos 50, naturalmente os portugueses usaram o nome tradicional para a rainha, tal como já tínhamos usado para a primeira Isabel. Seria muito estranho que tivéssemos Isabel I e Elizabeth II. Não faz sentido, não é? Isabel II. E por isso, essa é a razão. O nome tradicional em português sempre foi Isabel. Nós tivemos uma rainha muito famosa, Isabel. Portanto, o nome Elizabeth é um nome posterior, muito menos comum. Agora, hoje já é bastante mais comum, mas é assim. Já, só uma nota, no Brasil, no século XX, perdeu-se o hábito de traduzir o nome dos reis britânicos, e por isso eles de facto chamam Elizabeth em inglês a rainha, e também chamam Charles ao rei, mas nós mais uma vez traduzimos e chamamos Carlos III ao rei do Reino Unido. Gosto mais de Carlos. Acho que eles deviam mudar. E há agora uma discussão que eu já tive em comentários do Instagram. O próximo rei, que deverá ser o William, será que vamos traduzir? Eu aposto que sim. Achas? Acho que sim, porque é o que acontece. É como no Papa. Os jornalistas, quando o Papa aparece na varanda,
é quase uma tradição, então a partir de agora é Leão XIV. Exato. E sabem que é uma mudança. O rei do Reino Unido não é a mesma coisa, claro, porque ele já está já tem a nossa atenção antes de se tornar rei, mas mesmo assim há aquele momento em que nós sabemos que, olha, passou a ser rei, escolheu o nome, porque ele tem de escolher o nome, pode ser William, pode ser outro qualquer, e vamos então usar um nome em português. Não digo a certeza, mas estou convencido que isso vai acontecer no momento em que ele chegar ao trono. Estaremos cá para confirmar, de certeza. Tal como quando o rei Carlos III subiu ao trono, nós, naquela tarde, não sei se lembram, em 2022, nós estávamos todos à espera que nome é que ele ia escolher, porque ele podia ter escolhido outro, e os jornalistas portugueses imediatamente disseram Carlos III, talvez que o príncipe já era chamado Carlos, eu sei, mas dissemos terceiro, quer dizer, pusemos lá o número. Acho que vai acontecer a mesma coisa e vamos ter ou o Guilherme V ou outro nome qualquer, dependendo do nome que ele escolher. Exato. Portanto, vamos ter de estar atentos, ainda vai demorar se calhar Não sabemos, não é? É uma incógnita. Exato. Mas temos mais uma dúvida e de algo que se calhar acontece muitas vezes e nós não notamos, não é? Vamos lá. Olá, bom dia. O meu nome é Catarina Franco e eu gostava de saber porque é que as pessoas, quando dizem a palavra também, comem sempre o B e dizem também. Será que um dia o B vai desaparecer? Obrigada. Gosto muito do vosso programa. Adeus. Catarina Franco, muito obrigado pelo elogio. Catarina, e vai desaparecer ou não, Marco? O que se passa aqui é uma coisa muito curiosa, que parece-nos de facto que cai ali uma letra, mas o que acontece é algo um pouco mais subtil. Então eu vou tentar explicar. Nós temos a palavra também. E se nós repararmos bem, esta palavra tem, a primeira sílaba tem 2 sons, não tem 3. Nós temos 3 letras, mas o som é o T e o A. Tam, né? Tam. E depois temos bem, que é um B e depois um ditongo nasal. Ora, o B e o me, ali não cai nada. Não cai nada ao contrário do que nos parece, porque estamos influenciados pela escrita, não há nenhum som que caia. O que acontece é, o B e o me são, e estou a dizer isto à primária porque eu quero falar dos sons, não das letras, o B e o me são praticamente iguais, se nós juntarmos bem. Barco e Marco, meu nome, são praticamente a mesma coisa. A única diferença é que no caso do me, o som ressoa nas fossas nasais, por mais feio que seja dizer isto, que é algo que é difícil de perceber, mas é o que nós fazemos. Portanto, quando nós dizemos um me, nós fechamos ali digamos o nariz e o som ressoa. Não te percas no por causa dos fones. Acabei de me agredir a mim mesmo. Mas estava a dizer, nós fechamos as fossas nasais e o som ressoa ali. Portanto, o que acontece é que por causa dos sons antes do B e depois do B serem nasais, a nasalidade invade o B e fica um me. Portanto, a única coisa que acontece é nós transformamos aquele B no me. Não deixamos cair nada. Simplesmente o som ressoa nas fossas nasais. E eu sei que isto pode parecer contraintuitivo, porque nós temos as letras na nossa mente e vemos também. Se a pessoa diz também, parece que estamos a deixar cair qualquer coisa, mas a única coisa que estamos a fazer é transformar o B no me. Não vai desaparecer. Portanto, simplesmente há pessoas que, quando dizemos com calma, nós fechamos e abrimos as fossas nasais no sítio certo. Quando dizemos de forma muito rápida, simplesmente deixamos-las fechadas e o som sempre a ressoar. Às vezes é só uma questão de falar mais devagar. Ou mais devagar ou com mais atenção. E eu desconfio que mesmo as pessoas que notam isto e não querem que isto aconteça, quando estão a falar, e isto já foi estudado, quando estão a falar normalmente não notam e fazem precisamente a mesma coisa. Será que eu já disse aqui um também e nunca notei? Se calhar é bem possível. Marco Neves, ficamos por aqui neste episódio de quarta-feira. Estamos de regresso no domingo. Ainda assim, envie as suas dúvidas para o e-mail portuguesuave@observador.pt. Muito e não bem. perguntes o telefone, por favor. O telefone não tem mal, estou cá para te salvar. Já perdeste a esperança. Vou admitir que sim. 910024185 é o nosso número no WhatsApp, para o qual podem enviar mensagens de voz, como fez o José Carlos Cardoso e também a Catarina Franco, e enviem-nos as suas dúvidas e depois aparece por aqui a dar o ar de sua graça no Português Suave. Marco, um abraço e até domingo.